Glórias a Deus. Cristo cura sim. Eu quero ler a palavra de Deus com você hoje no livro do Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 4. Também depois nós vamos ler o capítulo 22, vamos ler até o versículo 5, capítulo 21, versículo 4, e depois o capítulo 22, versículos de 1 a 5, para falarmos um pouquinho sobre o estado perfeito dos salvos, quando estivermos já na glória com o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quero ler ainda no capítulo 21, o versículo 24, o versículo 25, melhor, que diz assim: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Capítulo 22, versículos do 1 ao 5 diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Meus amados irmãos, estamos vivendo em um tempo em que todas essas coisas que nós lemos aqui afadigam o nosso coração. A morte, a dor, a tristeza. Mas a Bíblia diz de um tempo em que nenhuma dessas coisas mais existirão. Estamos falando do período em que o Senhor nosso Deus estará criando um novo ambiente para os remidos. Um ambiente conhecido nas Escrituras Sagradas como novo céu e nova terra. O apóstolo Pedro, falando desse tempo, ele diz que os céus que nós conhecemos hoje e a terra que nós conhecemos hoje, os elementos que existem hoje, ardendo se desfarão. A terra e os elementos que nela há, ardendo se desfarão. E Deus fará uma nova terra, onde, segundo o apóstolo Pedro, habita a justiça de Deus. Um ambiente onde os salvos estarão morando por toda a eternidade. Esse ambiente em que os salvos estarão habitando por toda a eternidade, será feito depois do juízo final. Observa-se que aqui no livro do Apocalipse, o novo céu e a nova terra está depois que o Senhor Jesus estabelecer o chamado juízo final. Depois que os ímpios forem lançados no lago de fogo, onde há pranto e ranger de dente. A terra, então, será totalmente desocupada para um ambiente novo, para uma situação nova. Observa que o Senhor Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. O versículo 5 do capítulo 21 diz: eis que faço nova todas as coisas. As coisas velhas já se passaram,
as coisas antigas, aquilo que trazia a maldade, aquilo que trazia a angústia no coração dos homens, já não existirá mais. Esse é o estágio final dos salvos, um ambiente de alegria, um ambiente de prazer, mas que somente os salvos poderão estar nesse ambiente. Nós gostamos de falar dos céus por causa das coisas que existem no céu: delícias, prazer, harmonia, beleza, paz. São coisas que existem no céu e que nos faz almejar os céus. Mas hoje eu gostaria de falar daquilo que não tem no céu, e que exatamente porque não tem no céu essas coisas, é que nós também queremos estar lá. No céu, nós encontramos aqui que não haverá morte. Uma das coisas mais difíceis para a vida do ser humano é a morte. Desde que o homem pecou no Éden, a morte fadiga o homem. A morte entrou como recompensa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ninguém quer morrer, porque a morte é recompensa do pecado. As pessoas vivem 70, 80, 90, alguns têm o prazer, o privilégio de passar disso, chegar a 100, 110 anos, e quando morrem, os seus entes queridos ficam tristes, porque ninguém quer morrer e ninguém quer presenciar a morte de ninguém. No nosso país já estamos passando da marca dos 50 mil mortos pela Covid-19. Hoje ou amanhã, teremos a notícia de que já passamos dos 50 mil mortos. Estamos no segundo lugar de mortes no mundo pela Covid-19, perdendo apenas pelos Estados Unidos. Cada vez que temos a notícia de que morreu alguém, estando longe ou estando perto, isso nos causa pavor, isso nos causa medo, porque nos lembra a nossa triste situação, a nossa triste condição, que também haveremos de passar. Quando celebramos o culto fúnebre de algum dos nossos queridos, nós lamentamos e choramos, não só porque foi aquela pessoa, mas porque sabemos que um dia nós também teremos que ir. Este é o nosso triste fim. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui que no céu não haverá mais morte. No céu não teremos que presenciar notícias como do menino Miguel Otávio Santana, que caiu do 9º andar de um prédio em Recife, quando a sua mãe estava levando o cachorro da patroa para passear. Não veremos mais noticiários como este, de uma criança que morre por descuido da patroa, porque a mãe precisava cuidar dos serviços da patroa. Não precisaremos mais ouvir notícias como a morte do adolescente Guilherme, assassinado por policiais militares, ou pelo menos um policial militar, um sargento da polícia militar, que estava fazendo serviços particulares e nessa noite triste agride o menino, o Guilherme, com tiros, levando-o a óbito, fazendo a mãe, os pais, os familiares chorar. Nós no céu não ouviremos mais de morte como do menino João Pedro, também morto em uma operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nós não teremos mais notícias
de morte desse tipo e de tipo nenhum. Nós não presenciaremos mais, nós não teremos mais que ouvir noticiário de morte como o da dona Belmiranda, de 61 anos, que morreu de infarto, numa cadeira dentro do hospital Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. Essa é para apenas dizer de algumas mortes. Toda morte é trágica, toda morte é triste, porque o homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para desfrutar das belezas e das delícias do paraíso. Mas o pecado fez com que entrasse no mundo essa triste situação chamada de morte. Mas a Bíblia diz que no céu não haverá morte. Também no céu não haverá pranto. Não precisaremos de chorar, não precisaremos de lamentar. E o que nos faz chorar não é apenas a morte, o desemprego, a calamidade. Outras coisas também nos fazem chorar, nos fazem ir a pranto, a humilhação. Quando somos agredidos ou humilhados por alguém, nós vamos aos prantos, vamos às lágrimas. Mas a Bíblia diz que Deus enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Ali não haverá mais pranto, ali não haverá clamor, ali não precisará ninguém pedir oração, ali não precisará ninguém mais clamar, porque não haverá clamor, não haverá necessidade de clamor, porque estaremos salvos depois que atravessarmos o rio da vida. Quando passarmos e chegarmos ao outro lado, quando atravessarmos o Jordão, não haverá mais essas coisas para nos incomodar. E também a Bíblia diz que não haverá mais dor. Ninguém estará morrendo de infarto, ninguém sofrerá dor em espécie alguma. Como é difícil sofrer dor, como é difícil passar por momentos de dores, mas a Bíblia nos garante que ali não haverá mais dor. Uma coisa também que a Bíblia nos assegura que não haverá no céu é maldição. O versículo 3 do capítulo 22 diz que ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ali nunca mais haverá maldição. Nós vivemos em um momento ou em um mundo onde muitas maldições alcançam o homem. Uma delas é essa praga chamada Covid-19, que nos alcançou e que nos tira o nosso conforto, que nos tira o nosso privilégio de andar, o nosso ir e vir de forma tranquila. Ali não haverá Covid-19, também não haverá dengue, chikungunya, também não haverá nenhuma outra doença, porque ali há 12 árvores que produz 12 frutos, dando o seu fruto de cada mês, e os frutos dessa árvore e a folha dessa árvore são para a saúde das nações. Talvez você diga, mas se não há enfermidade, para que essas folhas que servem para a saúde das nações? O livro do Apocalipse, é bom que se diga que ele é escrito em uma linguagem muitas vezes figurativa, mostrando que a ideia da doença, a ideia dos problemas não tem no céu, não tem doença no céu, não tem dificuldade no céu, não tem ferimentos no céu. Por isso nós viveremos livre para todos sempre. E a Bíblia diz também que no céu não haverá noite. Quando nós falamos de noite, nós falamos de momentos escuros,
Nós falamos de momentos difíceis da vida, né, quando se trata de uma linguagem figurativa. No céu não haverá escuridão, porque ali o Cordeiro de Deus, ele brilha, não precisa nem da luz do sol, nem de lâmpada alguma, porque a luz do Cordeiro vai estar iluminando aquele ambiente para todo sempre. No céu é um lugar onde nós estaremos livres de todo sofrimento, estaremos livres de toda dor, de todo tormento. Mas o que fazer para chegar no céu? Para chegar no céu, nesse lugar de delícia, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. Aceitar a Cristo como seu Salvador. Porque essas coisas não haverão no céu, não existirão no céu, porque no céu não entrarão lá, né, os incrédulos, não entrarão os abomináveis, né, não entrarão os homicidas, não entrarão os fornicadores, não entrarão os feiticeiros, não entrarão os idólatras, não entrarão os mentirosos. Então a condição para entrar nesse lugar de delícia é você deixar a timidez. Os tímidos, né, que a Bíblia diz aqui no versículo 8 do capítulo 21, são aqueles que rejeitam a Cristo como Salvador. Acham que o Evangelho é coisa para pessoas quadradas, é coisas para pessoas cafona, é coisas para pessoas medíocres, é coisas para pessoas que não têm mentalidade. Acham que os intelectuais, acham que os letrados, acham que as pessoas sábias não entrariam pelo caminho do Evangelho. Acham que o Evangelho é uma coisa desprezível. Esses são os tímidos, são aqueles, né, que têm vergonha do Evangelho. É bom que se diga que tímido aqui é aqueles que têm vergonha do Evangelho, porque há pessoas tímidas no sentido, né, frio da palavra, né, tem vergonha de alguma coisa, mas não se envergonha do Evangelho. A Bíblia diz que aqueles que se envergonham do Evangelho, também o Pai se envergonhará dele no último dia. Você e eu não podemos ter vergonha do Evangelho. Os tímidos não entrarão nesse lugar de delícia. Aqueles que têm vergonha do Evangelho, aqueles que acham que o Evangelho é simples demais, aqueles que acham que o Evangelho é coisa de pessoas retardadas, de pessoas retrógradas, esses não entrarão nesse lugar de delícia. Os incrédulos também não entrarão nesse lugar de delícia. Nesse tempo de pandemia, alguns ironizam, né, fazem sátira, né, com os evangélicos, com os cristãos, né, perguntando: cadê os crentes, cadê os pastores para orar e curar aqueles que estão infectados? Os crentes estão em todo lugar. Se você estiver doente, tanto pela Covid-19, como por qualquer outra doença, e você crê no poder curador de Jesus, Ele pode curar você. Mas se você não crer no poder do Evangelho, se você não acredita, se você é incrédulo quanto ao poder do Evangelho, só lhe resta uma coisa: a condenação eterna. Hoje ainda você pode aceitar a Jesus, deixar a incredulidade, deixar a dureza do seu coração e se entregar a Jesus. Mas se você partir para a eternidade nessa triste condição de incrédulo, descrendo nas promessas de Deus, descrendo na palavra de Deus, o seu lugar será o lago de fogo, onde a Bíblia diz que há pranto e ranger de dente, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Também não entrará nesse lugar de delícia os homicidas, aqueles que viveram praticando o homicídio, que viveram na criminalidade. Aquela pessoa que porventura cometeu assassinato
como qualquer outro crime, poderá se arrepender nesse tempo, encontrar-se com Jesus. Jesus quer salvar o seu coração. Homicidas aqui são aquelas pessoas que viveram a vida de homicídio e não se arrependeram, não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Também não entrará nesse lugar de delícia os fornicadores, aqueles que viveram na vida de fornicação, na vida da prostituição, cometendo, o adultério, cometendo a imoralidade e não se arrependeram dos seus pecados. Aqueles que viveram na feitiçaria, aqueles que viveram buscando a bruxaria, aqueles que viveram consultando o horóscopo, aqueles que foram atrás dos adivinhadores, dos feiticeiros e não se arrependeram dos seus pecados, eles não entrarão nesse lugar de delícia. Também não entrarão nesse lugar de delícia os idólatras, aqueles que buscam os ídolos, aqueles que adoram os ídolos e aqueles que praticam qualquer tipo de idolatria. E quero dizer para você que idolatria não é apenas adorar os deuses feitos pelas mãos dos homens, de gesso, de madeira, que estão nos templos idólatras. Não, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é idolatria. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é idolatria. E os idólatras não entrarão nesse lugar de delícia. Também não entrarão no lugar de delícia os mentirosos, aqueles que amam e cometem a mentira, aqueles que praticam a mentira e aqueles que amam a mentira, aqueles que na hora das novelas gostam de deliciar as mentiras colocadas nas novelas e outras programações mentirosas, fake news, notícias caluniosas e mentirosas. Os que amam a mentira, vivem na mentira, não entrarão nesse lugar de delícia. Esse lugar de delícia é para aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Contra estes não tem poder a segunda morte. Aqueles que lavaram as suas vestiduras, ou aqueles que lavam continuamente a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Eu quero encontrar com você no céu. Eu quero, no dia do arrebatamento da igreja, encontrar com você no meio da grande multidão. Mas para isso, você que não aceitou a Cristo como Salvador, você precisa deixar a timidez. Você precisa deixar a timidez no sentido de ridicularizar o Evangelho de Cristo. Você precisa deixar a timidez, deixar de pensar que o Evangelho é para pessoas retrógradas e aceitar a Jesus. Você precisa deixar a incredulidade, você precisa deixar a abominação, o homicídio, a feitiçaria, você precisa deixar a idolatria, a mentira e render-se a Cristo pela fé. Quanto àqueles que tiverem aceitado a Cristo como Salvador, no dia final, nós poderemos estar nesse lugar de delícia, lugar onde não haverá mais morte, lugar onde não haverá mais pranto, não tem necessidade mais de lágrimas, não tem necessidade mais de clamor, nem de dor, porque as primeiras coisas já serão passadas. O efeito do pecado, tais como a tristeza, a lágrima, a dor, a morte, já se foram para sempre. As coisas más do primeiro céu e da primeira terra foram-se completamente. Os crentes não se lembrarão mais dessas coisas, porque estaremos com Cristo para todo sempre. Se você quiser estar com Cristo para todo sempre, você precisa aceitar a Jesus como Salvador. E eu gostaria de desafiar você
fazer o apelo a você a aceitar a Cristo como Salvador nessa noite, hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Você e eu não somos melhores do que daqueles 50 mil, né, que já partiram pela eternidade pela Covid-19. Você e eu não somos melhores do que o menino Miguel, do que o menino João Pedro, do que a dona Belmerinda. Você e eu não somos melhor. Amanhã, você ou eu poderemos não estar mais aqui. Mas uma coisa é certa: se você entregar a sua vida a Jesus, esse lugar de delícia aguarda você, está preparado para você. Jesus disse: eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Pai Celestial, Ele está, preparando, ou já preparou esse lugar de delícias, para aguardar você, que precisa aceitar Jesus urgentemente, para que um dia sejamos livres das coisas desse mundo. Mas só seremos livres de tudo isso se tivermos aceitado a Cristo como Salvador. Aqueles que não aceitarem a Cristo como Salvador, o seu destino será o lago de fogo, onde já falamos, o fogo não apaga, o bicho não morre, um lugar onde será de pranto e de ranger de dente. Mas para os salvos haverá o lugar de delícia, onde não há morte, onde não há lágrima, onde não há pranto, onde não há dor nem clamor, porque as coisas dessa vida um dia vão passar e nós estaremos livres para todo sempre. Um dia não precisaremos mais de falar em coronavírus. Um dia não precisaremos mais de falar em dengue, chikungunya, infarto, em AVC. Um dia não precisaremos mais de falar de nada disso para os salvos, mas para os ímpios haverá coisas piores. O lago de fogo é um lugar de sofrimento eterno. Se você quiser decidir-se ao lado de Cristo nessa noite, eu quero orar com você. Depois que reabrirmos o templo, nós queremos ver você aqui junto conosco, dizendo naquela noite que você pregou sobre o lugar de delícia e falou também sobre as pessoas que não entrariam nesse lugar de delícia. Eu aceitei a Jesus como Salvador e eu estou servindo a Jesus também. Aceite a Jesus hoje, entrega a sua vida a Jesus, porque Jesus quer resgatar o seu coração. Senhor Deus, muito obrigado pela vida dessa pessoa que está entregando o seu coração a Ti nessa noite. Os que estão ouvindo a Tua palavra já são salvos. Ó Deus, muito obrigado também por confortar e consolar o coração de cada um de nós, os Teus servos, nesse tempo de pandemia. Pai querido, nós Te louvamos e pedimos que continue conosco, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Na terça-feira nós estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor, na lição de escola bíblica dominical. As nossas lições de escola dominical, elas foram transferidas para terça-feira. Em toda terça-feira estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Toda quinta-feira nós temos culto também e transmitimos aí para você. Então fique ligado, é o mesmo horário, às 19 horas, e aos domingos também estamos juntos com você. Que Deus abençoe você. Nós vamos ainda louvar o Senhor com o nosso diácono e músico, irmão Silas, que certamente fará também as últimas considerações do culto dessa noite. Fique com Deus. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Agora, o que resta é você tomar a sua decisão. Enquanto nós adoramos o Senhor aqui, você pode decidir aí na sua casa. Pode decidir com a sua família. Não somente você, mas também o seu lar junto com você. Deus não quer salvar apenas um de uma casa. Ele quer salvar toda a família. Glória a Deus.
então você pode entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Busque a Jesus. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busque a Jesus, aleluia. Busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, busquem a Jesus. Ele dá paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Oh, aleluia! Busquem a Jesus. Esta noite é uma noite de oportunidade para você buscar Jesus. Sua luz, Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todos que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz paz. Que Cristo traz paz. Bondoso Deus, graças te damos, Senhor, por esse culto que prestamos a Ti. Nos dê uma boa noite na Tua presença, uma boa semana na Tua presença. E nós declaramos aqui, Senhor, juntos, que a vitória é nossa, pelo sangue, pelo nome do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, a vitória é nossa,
em nome de Jesus. Amém.